campo da atividade coral, a gente também não foge disso que é o princípio, eu vou chamar aqui do princípio geral de organização de todos esses campos, que é justamente o princípio hierarquizador. Então, não existe uma, digamos assim, uma horizontalidade entre os diversos corais que atuam no campo da música coral. Se a gente pensar, mesmo em termos brasileiros, em termos estaduais, regionais, a gente vai ter sempre esse princípio de hierarquização, que é como se fosse a manifestação mais estranha, mais bizarra, mais, talvez, a manifestação mais humana, e nem por isso deixa de ser estranha e muito violenta, que é justamente o princípio da hierarquização, que é o efeito da paixão pela desigualdade, que é uma coisa que a gente aprende desde a infância. A gente é mergulhado nas águas profundas Lemuel, eu da queria que paixão. você explicasse aí esse termozinho, a paixão pela desigualdade. Eu estou Certo? ligado. A paixão pela desigualdade é assim, é como se nós não suportássemos, como se nós não aguentássemos nem um segundo das nossas vidas em que a gente tivesse uma horizontalidade perfeita entre os humanos, entre as instituições, entre os grupos. É como se a gente fosse educado a sempre pensar alguém superior, ou algo superior e algo inferior, que vai dar justamente essa ideia de desigualdade. Não é de diferença, porque a diferença é uma coisa natural, né? As pessoas são Essa diferença diferentes. vai dar exatamente o afegão médio. Entendeu? Não, a diferença é tanto para cima como para baixo. Sim, Tu tá ligado? tô Não é ligado. uma diferença em termos de lados, porque a diferença em termos de lado, ela é legal, porque é justamente as particularidades, como é que chama? A idiosincrasia de cada sujeito, de cada grupo, e isso é muito legal a diferença, né? Mas o que eu estou chamando aqui de desigualdade tem muito a ver com essa ideia de superioridade e de inferioridade. Quem é melhor, quem é pior, quem é superior, quem é inferior. Né? Então, nós todos somos mergulhados nessa paixão, como também somos mergulhados em outra paixão muito forte, que é a paixão do instrumento. Eu nem falei isso nos bastidores, mas agora eu vou falar bem rapidinho. A paixão do instrumento não é a paixão do instrumento musical, mas é a paixão de ser um instrumento. Está presente desde o mito fundamental em Adão e Eva, quando Deus chama Adão e pergunta por que você comeu a fruta da árvore, a única fruta que foi proibida para vocês comer. E Adão responde, foi por causa de Eva. Aí Deus chama Eva. Eva diz, foi por causa da serpente. Somente o Satanás, somente a serpente que não coloca a responsabilidade para ninguém, diz, fui eu mesmo. Tá ligado? Mas nós todos queremos responsabilidade, adoramos, na verdade, adoramos quando alguém nos usa. Tem um clássico da música nordestina, que vocês são muito jovens, eventualmente vocês não vão se lembrar, mas daquela banda Os Magníficos. Será que eu estou dizendo certo? Acho que é Os Magníficos, que é Me Usa. Eu não sei se vocês me usa, faz de mim o que você quiser. Não sei se vocês lembram dessa música. Vocês conhecem essa música? Alguns conhecem, né? As mulheres, inclusive, na verdade é um discurso feminino, né? No qual ele diz assim, ó, me usa porque o meu maior prazer é justamente ser o que tu quiseres fazer, o que tu quiseres que eu seja para ti. Você tá ligado? Então, nós temos essas duas paixões, mas aqui a questão principal é a questão da paixão pela desigualdade. Eu não sei se deu para entender. Deu, Eduardo? Deu? Para mim deu, tranquilo. Então, pronto. Então, vamos seguindo. Se a gente pensar a hierarquização do campo da música coral, a gente vai ter, portanto, eu vou colocar aqui no topo dessa hierarquia o que eu estou chamando de coros profissionais. Os coros profissionais, eles às vezes são privados, eles se originam da iniciativa de indivíduos
que tem, por exemplo, condição de reunir músicos profissionais treinados, de competência e de qualidade reconhecida. Às vezes é um indivíduo que reúne em torno de si esses cantores, né? A gente tem, por exemplo, aqui, aí em João Pessoa, a gente tem o coro Vila Lobos, que é um exemplo de um coro profissional formado por músicos, por pessoas treinadas, que estudaram canto, que estudaram teoria musical, que estudaram, eventualmente, outras coisas ligadas a isso, que é o fenômeno estético da música. Como a gente tem também coros profissionais ligados a orquestras, a grandes orquestras e a teatros, teatros também de muita visibilidade, como é o coro da OSESP, talvez seja o principal coro do Brasil, que é ligado justamente à principal orquestra do Brasil, e é um exemplo disso que eu estou chamando o topo da hierarquia, do campo da atividade coral no Brasil. É um exemplo desse tipo de coro profissional ligado a orquestras ou a teatros municipais. A gente vai ter outros também muito importantes, como o Coro Sinfônico de Goiânia. Não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de ouvir ou de assistir. É um coro que é ligado à Orquestra Sinfônica de Goiânia, inclusive tem ganho muita visibilidade no campo desses coros profissionais ligados a orquestras e teatro. Depois a gente tem os coros semi-profissionais, daí a gente vai ter, por exemplo, coros de conservatório, e coros que misturam isso, que é o canto amador e o canto profissional. Pessoas que trabalham, que ganham sua vida, que ganham um salário, que fazem uma carreira ligados à atividade do canto coral, como você também vai misturar com cantores que se ligam a esses grupos de modo não profissional. É o que eu estou chamando aqui de coros semi-profissionais, que admitem as duas categorias de vinculação, né? Depois dessa camada, a gente vai ter os coros universitários. Os coros universitários, eles se dividem nos coros universitários de cursos de música, que eles, na hierarquia, eles são, como se eles estivessem um pouquinho acima dos coros universitários comunitários, que às vezes são formados em departamentos, são formados em determinados cursos, ligados a atividades, a técnicos ou a professores, ou a mesmo somente estudantes que não são de música. Então, a gente vai ter os coros universitários, comunitários, e na última camada desse campo hierarquizado da atividade do canto coral, a gente vai ter os coros comunitários. E aí a gente pode dividir, na verdade, tem uma pulverização desses coros que inclui desde os coros de igreja, mas tradicionalmente a gente tinha no Brasil corais ligados a igrejas evangélicas ou protestantes, mas ultimamente tem surgido também na própria Igreja Católica esses corais, como também no movimento espírita, a gente encontra também alguns grupos musicais ou corais ligados a religiões ou a igrejas. Dentro dessa categoria também de coros comunitários, a gente vai ter coros de empresas também, né? Então, são muito... a partir da década, eu tenho a impressão, a partir da década de 80, no Brasil, tem um boom desse tipo de coral, que é normalmente financiado pela empresa para os seus funcionários. Como uma atividade lúdica, como uma atividade também de marketing da empresa, com várias funções, né? A gente tem, por exemplo, coros de idosos, a gente tem coros femininos. Aqui em Campina Grande tem o coro da Liga Feminina do Combate ao Câncer, que é formado só de mulheres, e é um exemplo desse tipo de coro comunitário
que a gente pode associar a um tipo de associação ou a um tipo de instituição da sociedade civil. Então, por que é que eu estou fazendo essa listagem, que é uma listagem da hierarquia dos coros ou da atividade do campo do canto coral, né? Por que é que eu estou fazendo isso? Porque o lugar dos coros comunitários é um lugar de pouco prestígio nessa hierarquização. E isso vai ter consequências na própria organização das atividades, na própria natureza das atividades dos coros comunitários. Esse lugar de desprivilégio que é dado, que é atribuído por pela própria dinâmica do campo. A gente não pode dizer que foi uma pessoa que determinou isso, a gente não tem uma autoria dessa hierarquização, mas se a gente fizer um estudo um pouquinho atento do funcionamento desse campo, a gente vai facilmente detectar justamente esse tipo de hierarquização que vai se manifestar, por exemplo, na desvalorização de alguns dos coros comunitários, se comparados com os coros universitários dos cursos de música, os coros ligados a orquestras e tudo mais. Tem como se fosse o franzir do nariz. Tu está dizendo, eu não sei se vocês entendem, o franzir do nariz em relação a esses coros. Quando alguém faz, é bem assim, esse gesto de franzir o nariz, ele é historicamente muito simbólico, porque ele representa justamente uma síntese de uma concepção normalmente desqualificadora em relação a sujeitos sociais. Né? Então, a gente vai ver isso em vários lugares da vida social e na atividade do campo coral também. Né? Então, esse lugar que é dado aos coros comunitários, ele tem uma capacidade profética, uma capacidade de profecia autorrealizadora. Se nós não tivermos muito cuidado, se nós não tivermos uma capacidade de luta feroz contra essa hierarquização, contra esse lugar que nos é imposto, essa profecia de desqualificação, ela tem um alto poder de realização. Então, por isso eu acho importante a gente discutir isso nesse momento. E aí eu vou para o ponto em que o ponto que compõe uma das partes dessa fala que eu pretendi, que eu planejei fazer, que é justamente as crenças limitantes. Porque essas crenças limitantes que eu menciono no tema, essas crenças limitantes relacionadas aos coros comunitários, elas têm a ver, elas são resultado justamente desse lugar que é dado na hierarquia da atividade do canto coral para os coros comunitários. Então, é por causa desse lugar que surgem uma série de crenças que limitam a nossa atividade de regentes de canto coral, de coros comunitários, como também de cantores de coros comunitários. Como assim? Né? Então, uma das coisas que são muito frequentes em relação a coros comunitários é a crença na incapacidade. Cara, isso é muito violento, mas é muito real também. É como se você dissesse, coro comunitário, a gente já sabe que o repertório vai ser limitado. A gente já sabe que os fatores extramusicais tendem a ser mais importantes do que os fatores estritamente musicais. Em termos das exigências que se fazem para os regentes, por exemplo, para os acompanhadores, também vai ser menor do que o que a gente encontra em outras camadas desse campo da atividade coral. É como se houvesse essa ideia de que é um coro comunitário, não pode cantar música em língua estrangeira, porque não vão conseguir. É um coro comunitário, então não pode dividir em 4 vozes. Lemuel, Nice, ela fazia a seguinte intervenção aqui.
Isso é diferença. Coros como se fosse de elite e coros popular. Então, em todo lugar tem essa diferença. Tem sim. E é justamente isso que é Não, ele. contra essa, Um minutinho, Zé. contra essa diferença. Ele que me mandou. Jean, tá aqui para eu ouvir, senão não ouço. Oi? Oi, Edu. Tô vendo. Fala, Lemuel. Fala, Lemuel. Sim, é justamente contra essa diferença, que é uma diferença da horizontalidade, mas é uma diferença da verticalidade, que essa minha fala se constitui. Porque a diferença na horizontalidade, ela não teria problema. Microfones de quem está com o microfone ligado. Não vão conseguir isso, baseado justamente numa crença que é inventada socialmente e ela começa a ser disseminada. E ao ser disseminada, os sujeitos que participam da atividade coral, inclusive nesse lugar dos coros comunitários, eventualmente eles passam a tomar para si essas crenças. Daqui a pouco eles estão mesmo nesse lugar dessa incapacidade, porque eles começam a acreditar no discurso que foi feito sobre eles. É muito frequente isso, por exemplo, na nossa sociedade, pessoas de pele escura, elas se considerarem inferiores a pessoas de pele clara. Por quê? Porque elas são realmente inferiores? Não. Mas é porque tem todo um discurso de uma elite branca ou embranquecida que faz com que é disseminado socialmente, que termina fazendo com que as próprias pessoas de pele escura comecem a introjetar essa versão que é interessantemente produzida por quem quer dominar, por quem quer explorar, por quem quer ter privilégios. Né? No campo coral é da mesma maneira. Pérsia. Antes é o José Brasil, depois dele eu falo. Ok, Zé, vamos lá, Zé. Zé Brasil está falando de Fortaleza. Não de Fortaleza, mas Sobral. de Sobral. Sobral. Vamos lá, Zé. É assim, muito interessante a fala do Lemuel, mas nos traz assim, algumas reflexões, né? Quando ele fala nessa hierarquização, eu questiono se essa palavra difícil, essa hierarquização, se ela interfere na qualidade, né? Porque assim, aqui no Ceará teve uma efervescência muito grande nos anos 80 e início dos anos 90, do movimento coral, né, onde a gente produziu muito, e tinha muitos corais atuantes, e tinha encontros de corais, e assim, os corais oficiais, Lemuel, eles não tinham a mesma qualidade dos corais independentes. Os corais independentes eram muito melhores, mesmo com toda essa dificuldade que você fala de leitura, né, de musicalização da teoria musical. Né? Porque, saber música não é saber teoria. Então, a gente fazia música mesmo sem saber a teoria. Por quê? Porque o regente era competente e sabia como passar as vozes e sabia como dar os feedbacks de interpretação, e os corais faziam muito bem. Até hoje existe isso. Se vocês entrarem na internet e pesquisarem sobre o coral da UFC atual, vocês vão ver uma maravilha.Esse coral faz espetáculos. Eu lembro de um que eu vi, eles fizeram um espetáculo chamado Das Águas, se eu não me engano é esse o nome, onde eles botaram 5 litros de água em cima do palco, né? Os cantores todos cantando dentro de uma piscina com 5.000 litros de água ali. A água era um elemento de interação. Então, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver isso. Então, assim, como é que você vê essa questão? Porque você botou lá os corais profissionais, os universitários, não sei o que, e lá para o fim os comunitários, que eu chamo independentes, né? Esses independentes, às vezes, conseguem uma qualidade bem melhor do que certos eruditos, né? Os corais, porque assim, cantar coral é uma coisa assim que a gente precisa popularizar, né? E aí tinha um discurso aqui de algumas professoras dizia assim: cantar Noite dos Mascarados, por exemplo, né? Cantar Noite dos Mascarados é muito fácil, eu quero ver cantar Mozart, né?
E aí, assim, qual é a tua visão disso? Como é que a gente... Muita gente tem muito preconceito com arranjo coral, e que a gente precisa cantar peças para coral. Mas as peças de coral não são populares, e as pessoas não gostam mais de fazer isso. Como é que a gente... Não é melhor fazer duas vozes de qualidade do que tentar fazer um Mozart e fazer um cocôzinho, né? Então, assim, essa minha reflexão. Antes de Lemuel falar, eu acho que a questão de qualidade não está na questão de ser Mozart ou ser qualquer outro cantor popular. Está na questão também do maestro e da qualidade do trabalho que você faz com o repertório, seja ele popular ou seja ele erudito. E com a filosofia do seu maestro. Mas eu vou deixar aqui para o mestre responder. Com você, Lemuel. Então, é Paulo Brasil o nome, é? É. Paulo Brasil, então, eu agradeço muito a reflexão, porque ela aponta justamente... José. Hã? José Brasil. José Brasil, desculpa. José Brasil, tu aponta justamente para uma reflexão que tenta furar essa hierarquização do campo. Até a escolha que tu fazes do termo coros independentes, olha a escolha. É como se ela já tivesse ela já contivesse uma reação a um determinado tipo de expressão comunitário que é historicamente associado a coro menor, a coro que tem menos qualidade, a coro que tem menos potencial, a coro que tem menos, portanto, chance de fazer um trabalho de qualidade estritamente musical em termos de performance, tá ligado? Então, é muito importante eu trazer esse comentário, porque é justamente contra essa crença que a hierarquia produz, e esses exemplos que tu citas, eu não sei se chamava Vox Populis ou era Vox Populum, alguma coisa, um coral do Ceará, eu não sei se era do Ceará, era do Rio Grande do Norte agora, que eram realmente grupos comunitários e que tinham uma qualidade muito, muito, digamos assim, reconhecida, né? A gente tem. Mas é como se fossem furos nessa hierarquia que apontam justamente para toda arbitrariedade que os sistemas hierarquizantes colocam em ativação. Então, essa hierarquia ela não é fixa, não é natural, ela não é lógica, mas ela tem uma eficácia social que é muito poderosa, e a gente não pode negar. Ok? Lemuel, sou eu agora, depois de... Lemuel, eu vejo essa questão da hierarquia dentro da sociedade de forma muito cultural, né? Nós já viemos desde muitos tempos já com essa hierarquia, e ela é imposta a isso, né? E vendo pelo lado mais sociológico, eu vejo o ser humano como um ser que consegue desenvolver vários trabalhos, vamos dizer assim, né? Eles vão se desenvolver nisso. Daí você tira lá os antigos, lá no Renascimento, que era músico, era, né, médico, era não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, nós temos essa potencialidade, né, vamos dizer assim, para realizar esses feitos. Quando estamos, quando levamos para os coros, aí eu já coloco isso, eu já levo isso para nós regentes, né? Então, nós regentes, muitas vezes deixamos o nosso ego aflorar, né? Com essa afloração, nós começamos a diminuir o nosso grupo, a diminuir a qualidade do meu grupo. Então, quando eu deixo o meu ego aflorar, eu não estou prejudicando só o meu grupo, mas a mim mesmo.
né? Então, eu vejo dessa maneira. A mim mesmo eu estou prejudicando. Então, se o meu coro não lê partitura, se ele não tá dentro dos dogmas da música, mas ele tem uma memória musical espetacular, e ele consegue, sim, executar. Por que não? Né? Então, eu acho que subestimar demais, né, o humano nesse momento. Com certeza. Então, exatamente como tu dizes, Tessia, o poder da hierarquização, ele age tanto em relação aos regentes, como em relação aos próprios coristas que se integram à atividade dos coros comunitários. Dependendo do nível em que essa crença limitante ligada à desqualificação do coro comunitário, que é justamente aquele coro formado por pessoas que não leem música, pessoas que não têm uma vivência desde a infância com a teoria musical, nunca ouviram falar de história da música, nunca não sabem dos vários estilos, não conhecem os vários estilos que compõem isso que é a literatura coral que atravessa o tempo desde a Renascença até o período contemporâneo. Então, é como se na cabeça do regente isso funcionasse, às vezes, como algo que impede a atividade dele, mas também que rouba dos cantores, inclusive, a possibilidade de fazerem uma ampliação das capacidades com as quais eles chegam ao canto coral. Tu está entendendo? Então, essa ideia essa ideia da desqualificação do coro comunitário, ela vai atingir. Eu já ouvi muita gente dizer, por exemplo, eu vou cantar, eu vou trabalhar com um coro de empresa, então eu tenho que levar somente música em português e cantar somente em uníssono. Por quê? Porque senão as pessoas não vão continuar no grupo, porque senão eles não vão conseguir, eles não vão gostar, eles não vão, e eventualmente eles não vão conseguir. Isso é que é muito forte a gente pensar. Então, a luta feroz que eu estou propondo aqui, justamente nessa última parte da minha fala, que é justamente a segunda parte do título, né, que é uma concepção ampliada da atividade dos coros comunitários, seria justamente nessa direção. É como se a gente pudesse trabalhar contra essa profecia que é feita em relação aos coros comunitários. Assim como a gente deve trabalhar... Oi? Antes de você entrar nesse segundo ponto, eu queria fazer uma partezinha. Sim? Obrigado. É que uma das coisas que eu já vi acontecer com relação a isso que nós estamos conversando é que, muitas vezes, alguns maestros não estão preparados para assumir os coros e querem que o seu coro fique sempre por baixo para ele poder dar conta do coro. Eu estou ligado. Ou seja, é preciso um trabalho com esses maestros, que eles cresçam para fazer os corais crescerem. Eu assisti, não aqui em São Luís do Maranhão, um camarada que, quando eu ouvi pela primeira vez, ele não sabia dar Mana Cruz. Eu não sei até hoje como é que aquele coral conseguia entrar. E a última vez que eu vi, ele estava se apresentando com o coral dele num daqueles programas da Funarte que fazia na televisão, cantando maravilhosamente. E o cara estudou, conseguiu sair da mesmice dele e fez o coral crescer. Mas tem maestro que não é assim. Ele se acomoda naquele mundinho e não quer que o coral cresça exatamente porque para ele não dá conta. Isso. Essa tua fala é muito importante porque aponta para os efeitos dessa crença limitante em relação ao próprio regente. Então, é como se os regentes que se consideram menos preparados, eles dependessem disso que tu mencionasse. Então, eu vou trabalhar sempre é como se eu trabalhasse num nível de qualidade em relação ao qual eu posso controlar.
uma relação, ou seja, o nível do coro, o nível que eu proponho para o coro que eu dirijo é justamente relacionado com o nível de conhecimento, o nível de habilidade, o nível de competência que eu, como regente, eventualmente fui capaz de adquirir, de constituir na minha trajetória musical e tudo. O meu primeiro professor de regência, que era um americano, o professor Fred Spen, ele dizia, olha, não existe coro ruim, existe regente ruim. Eu sei que é uma frase que pode ser questionada e tudo, mas ele apontava justamente para isso, para a importância justamente de nós pensarmos essa relação entre liderança e corais, entre regentes e corais, como sendo algo que se interdetermina. Se o regente tem uma proposta muito tacanha, muito limitada em relação à atividade coral, é muito difícil que, por um motim dos cantores, eles consigam elevar essa concepção do regente. Por quê? Porque a posição do regente ela é uma posição de poder. Então, tudo começa nessa concepção da cabeça do regente, que eventualmente vai estabelecer os limites, o potencial, a qualidade da atividade coral, na qual ele ocupa essa posição de liderança, de condução e de concepção estética de como as coisas acontecerão, né? Então, tudo começa na cabeça digamos assim, tudo começa na cabeça do regente, e se ele tiver, como tu dizes, se ele tiver preguiça de estudar, então, cara, se ele não investir na sua formação... Eu apenas desliguei o microfone para não atrapalhar. Eu estou ligado. Então, se ele não investir na sua constante qualificação, por exemplo, a gente vai ter a tendência da atividade coral que ele dirige ser também uma atividade meio estacionária, que não consegue superar desafios, que não consegue, digamos assim, atingir camadas superiores, melhores, mais altas de performance musical. Então, é muito importante a formação do regente, e aí eu já queria levar justamente para essa ideia de concepção ampliada dos coros comunitários. Eu te agradeço a parte. Agora o Eduardo Lacervice, desde hoje que pede para falar. Mas vamos por parte agora. Antes de Eduardo Lacervice, Nice faz um comentário aqui que já faz tempo que eu gostaria de ler para você. Os melhores são considerados assim, porque têm um esforço bem maior. Assim acontece com a sociedade. Uns se esforçam mais e outros são vadios e não buscam o crescimento. Por isso são inferiores. Mas não considero isso problema da sociedade como um todo. São casos e casos. Então, pensa aí para responder, e aí eu abro a palavra para Eduardo Lacervice. Eu vou responder ou a gente vai ouvir Eduardo? Escuta, Eduardo, você responde todos dois juntos. Certo. Oi, pessoal. Eu estou meio que com problema de conexão. Tá me ouvindo bem aí? Tá. Então, bom dia a todos. Bom dia, Lemuel, Eduardo, todos os colegas. Eu estou ouvindo já há algum tempo a live e eu tenho duas palavras. Na verdade, são três expressões que têm aparecido que me preocupam um pouco. Primeiro, a ideia de hierarquia. Eu estava ouvindo a hierarquia que você colocou, Lemuel. Você falou, primeiramente, no topo da hierarquia vem o coro profissional, depois o semiprofissional, coisa e tal. Na minha modesta opinião, para mim não existe hierarquia. Cada coro é muito diferente do outro, tem seus propósitos, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, tem suas idiosincrasias. E a ideia de a gente colocar o coro profissional como hierarquicamente acima, para mim, não funciona. Mesmo porque eu já vi na minha vida muitos coros profissionais que me agradaram muito menos do que muitos coros que não eram profissionais. Então, para mim, essa hierarquia não funciona muito. Eu vejo vocês aqui dizendo que há um lado positivo e há um lado negativo na hierarquia. Eu não consigo ver o lado positivo nessa organização. Agora,
louvo essa maneira de você organizar a música coral, porque isso é muito difícil. É muito difícil a gente colocar em palavras, a gente tentar falar organizadamente sobre música coral, visto que cantar junto é uma atividade milenar, acontece em todos os lugares, até no estádio de futebol. Quando está todo mundo feliz, canta-se junto, não é verdade? E tem altura determinada, tem tonalidade determinada, canta todo mundo junto, são 20 mil pessoas, não tem nem regente. Então, essas questões hierárquicas, para mim, são complicadas. Segunda palavra é o profissional. Em música, a gente, às vezes, lida com esse termo profissional com vários sentidos. Por exemplo, é possível se usar, a gente de vez em quando usa o termo profissional para dizer se você ganha dinheiro ou não ganha dinheiro. Às vezes a gente usa esse termo para dizer quanto ganha ou quanto não ganha. Ou se o fulano vive exclusivamente de música ou não de música. São coisas diferentes. E às vezes a gente usa esse termo também para falar de qualidade. Fulano é bom? Pô, é um nível profissional. A gente usa esse termo muito variadamente. Então, esse termo é complicado. Há uma autora chamada Ruth Finnegan, é uma autora inglesa, que escreveu um livro nos anos 80 chamado Os Músicos Escondidos, The Hidden Musicians. E ela identifica, numa cidade da Inglaterra, as diversas possibilidades de profissionalismo em música, inclusive no coro. E essas diversas possibilidades, no final das contas, ela diz assim, não existe o músico profissional. O que existe é um espectro. E o músico está, às vezes, mais para o lado do amador, às vezes mais para o lado do profissional, dependendo do ponto de vista. Por fim, não foi só você, Lemuel, mas muitos colegas aqui mencionam esse fato. A gente falou muito sobre leitura. Quem tem leitura, quem não tem, quem conhece solfejo, quem não conhece solfejo. Para mim, na minha experiência, eu estou falando num ponto de vista puramente pessoal, isso aí não quer dizer mais nada. A gente tem a possibilidade de leitura, não torna um melhor ou pior cantor, ou mais profissional ou menos profissional. Há um colega nosso que foi entrevistado por mim e pelo Júlio aqui na Unirio recentemente na nossa live, que diz o seguinte: agora eu não exijo mais, aqui na pandemia, eu não exijo mais que o meu coro leia partitura. Eu exijo que o meu coro saiba mexer em áudio na internet. Porque com a pandemia, os meus ensaios são edição de áudio. Eu ensinei a todo mundo mexer em ferramentas e a gente faz isso junto. É isso. Parabéns pelas suas reflexões. Essa é uma live muito importante. Muito obrigado. Ok. Eduardo, eu agradeço a tua fala, como também eu queria reagir à fala de Nice, né? Na verdade, eu quero contestar um pouco a fala de Nice, que não vê problemas na questão de inferiores e superiores, e quase como se fosse a ocupação desses dois espaços, desses dois lugares sociais, como se fossem o resultado apenas do esforço das pessoas. Então, essa é uma ideologia muito poderosa. O nome dessa ideologia chama-se meritocracia, e ela é muito perigosa e violenta porque ela esquece um fator muito importante no desempenho das pessoas, que é justamente em que medida as oportunidades foram iguais. Então, na minha cabeça, a meritocracia só funcionaria, ou seja, o sistema que reconhece no mérito aquilo que guiará a avaliação que nós faremos das pessoas, ele só funcionaria se a gente tivesse uma igualdade de oportunidades. E como a gente tem uma sociedade realmente na qual somente uma pequena fração da população tem um conjunto de oportunidades privilegiadas, e a grande maioria da população, a essa grande maioria da população é negada a oportunidades, são negadas as oportunidades, eu considero muito perigoso essa maneira de pensar que associa o mérito da pessoa ao esforço que ela foi capaz de despender, né? Então, os coros melhores seriam melhores porque se esforçaram mais. Então, é muito complicado a gente pensar se a gente detecta que na nossa sociedade as oportunidades, elas são muito diferentes para as pessoas. Eduardo, eu achei muito interessante tu falares, porque
eu também considero a relatividade disso que eu tô mencionando aqui. Por exemplo, essa hierarquia que eu organizei de maneira tão didática, ela não tem uma fixidez, na medida em que o próprio José Brasil mencionou, diz, olha, aqui, por exemplo, no cenário da música coral do qual eu participo, você tem coros comunitários, que ele chama de independentes, de qualidade que eu considero maior, melhor, do que os coros das universidades, dos cursos de música. Então, veja como isso não é fixo, mas eu queria citar, atenção, eu concordo com vocês nesse ponto que não tem uma fixidez. Mas imaginemos que você é um organizador de um festival de corais. Nós temos aqui um grande organizador de festivais de corais, com o qual eu tenho uma dívida muito grande, que é o Eduardo Nóbrega. E eu queria citar o exemplo dele, mas só para dizer como funciona isso que a gente pensa relativo e como também funciona o poder da hierarquia. Muita gente procura Eduardo e diz, Eduardo, tu não deverias aceitar qualquer coral nesse teu festival, não é, Eduardo? Diga se não é. Porque existe no campo da música a ideia de que a gente deve selecionar para poder dar visibilidade, para poder dar espaço, a gente deveria selecionar. Então, nesses momentos de objetividade, essa relatividade que tu mencionaste, Eduardo, normalmente ela é colocada em xeque, porque os padrões, inclusive os padrões de qualidade que serão adotados para os festivais, eles são os resultados, inclusive, de toda uma luta política que diz, olha, fazer assim é muito melhor do que fazer de outro modo. Não é à toa que você tem, por exemplo, uma geração de doutores em regência que, por exemplo, foram formados nos Estados Unidos e eles voltam para o Brasil com um padrão de música coral, de som coral, de repertório coral, que eles vão exercitar nas suas atividades de seleção de grupos, nas suas intervenções ligadas a projetos da Funarte, quando eles são convidados para fazer as oficinas. Então, essa relatividade que você menciona, eu realmente concordo com ela, que não há uma fixidez, porque não há uma naturalidade da hierarquização. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha o funcionamento das dinâmicas do campo da atividade coral, a gente vai ter essa hierarquia funcionando de modo muito efetivo. Os agenciamentos dela, eles são muito violentos, são muito poderosos também. Junto com essa relatividade, como tu falas também sobre essa ideia de profissional e de amador. Pessoa que, atualmente, por exemplo, como tu dizes, agora os regentes estão considerando as habilidades de manuseio da tecnologia de produção de vídeos. Mas se a gente for, quando a gente vai para a discussão estritamente musical, as pessoas logo dirão, olha, esses vídeos de corais nem são, na verdade, música realmente de coral, porque a gente não faz nesses vídeos nos quais você canta, nos quais você edita as versões isoladas dos cantores produzidas em suas casas. É como se os mais ortodoxos vão dizer isso nem é atividade realmente coral, porque não implica na energia, não implica nisso que a sintaxe, o léxico da atividade coral é muito além disso que é você gravar sozinho e depois alguém editar. Tu tá ligado? Então, tem essa relatividade, e eu a reconheço, mas tem também um funcionamento dessa hierarquia que a gente pode observar nos comentários que as pessoas fazem sobre coro comunitário, nas atitudes que elas adotam quando elas eventualmente são convidadas para trabalhar com coros comunitários. É muito forte como isso
eventualmente, tem esse caráter relativo, mas também tem uma efetividade em termos de agenciamentos pragmáticos que é muito forte também de perceber. Se não tiver outra pergunta, eu iria para o final, então, da minha fala, né? E a gente vai fechando, já são 12h17, né, Eduardo? Está desligado o microfone, Eduardo. Eduardo Lax, quer fazer algum comentário em cima do que ele falou? Não? Vai, Alguém gostaria de... Não, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Então vamos lá, Lemuel. Lemuel. Eduardo. Vamos para o ponto... Oi. Tá. Então vamos para o ponto final. Ao ponto final da nossa live. Pronto. Então, eu estava pensando, como essa concepção limitada de canto coral, essa crença limitante, ela atua nos regentes, né? Eu já falei disso, né? Ou seja, é como se eles apostassem em uma determinada incapacidade, diferentemente. Claro que tem os casos, como é que chama? Os pontos fora da curva, né? Eu não gostaria de citar, eu peço licença para, inclusive, citar a minha experiência particular, peço desculpas, mas na minha experiência, por exemplo, eu tentei justamente ir de encontro a essa crença limitante. Né? Então, trabalhando com cantores amadores que não sabiam solfejar, que não tinham uma vivência musical de longa duração, ou seja, o coro Encanto, que é o coro que eu dirijo, ele tem essa característica justamente de receber, inclusive, desafinados. A gente tem uma política de receber desafinados. Tá ligado? Mas eu nunca abri mão de uma utopia de coral, ou de uma concepção de coral que ia sempre muito além do que eu próprio me pensava capaz de realizar, né? Não é à toa que a gente não é à toa que a gente já fez tantas coisas que às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, a gente já foi capaz de fazer isso, e a gente já foi regido. Durante muito tempo a gente teve uma conexão com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, e a gente fez o Requiem de Mozart, o Requiem de Fauré. A gente fez a Cavalaria Rusticana, uma ópera que foi feita aqui, a gente fez o coro, assim, com cantores que, para quem eu gravava as vozes, eles aprendiam em casa, e a musicalidade maravilhosa era capaz de ser mobilizada e brotar de modo tão poderoso e rico. Então, existem os pontos da curva, mas eu estou falando, mais ou menos sociologicamente, como se fosse uma tendência. E a gente vê eu vou pedir licença para voltar mais uma vez ao exemplo do FEPAC, que é o festival que Eduardo dirige. Quando a gente vai assistir ao FEPAC, a gente tem uma série de coros comunitários que eu tenho a impressão que são vítimas dessas crenças limitantes das quais eu estou falando aqui de modo tão rápido e tão sintético, né? Então, se a gente examina os repertórios, por exemplo, dos coros que têm frequentado o FEPAC, só para citar um exemplo, talvez uma pesquisa mais poderosa em relação a outros festivais do Brasil possam revelar dados mais consistentes em relação a isso, mas se a gente observar, em termos de repertórios, você tem, por exemplo, uma limitação à língua portuguesa, você tem é como se fosse uma preferência que parece uma escolha, mas é uma determinação da conjuntura, dessa hierarquização, que faz com que a gente vá ver nos repertórios a presença de a presença de literatura mais ligada à música popular, uma literatura, é como se fosse um repertório que ignorasse a maior parte da literatura coral escrita, digamos assim, desde que a música coral foi inventada e formalizada no mundo ocidental, só para ser um pouquinho mais consciente da limitação do que a gente está falando aqui. Então, a gente tem essas
os efeitos dessas crenças limitantes, é possível a gente ver na própria atividade dos regentes e também na própria atividade dos cantores que se vinculam a esses coros comunitários pensados a partir dessa chave, que é a chave da desqualificação, tá? Então, com isso, eu não estou dizendo que é determinante, como o José Brasil falou, não é determinante, porque você tem coros independentes e coros comunitários que conseguem níveis de performance, às vezes, mais altos do que aqueles que eu coloquei naquela hierarquia que eu citei inicialmente nessa fala. Então, a gente vai ter isso. Mas se a gente pensar em termos de tendências, que é a maneira sociológica de pensar, né? A gente não pensa os casos individuais ou os resíduos estatísticos, mas a gente pensa em termos de tendência, a gente vai ver a força dessa crença limitante, né? Como a gente tem também na vida social aquela pessoa que é morador de rua, de vez em quando a gente vê uma mensagem, uma reportagem de jornal dizendo assim, fulano de tal, morador de rua, estudando sozinho, conseguiu ser aprovado em um concurso. Não sei se vocês já viram uma matéria de jornal desse tipo. De vez em quando aparece assim, alguém que estudou sozinho, que não teve chance, que fura a estatística e consegue, por exemplo, o primeiro negro formado em medicina. Não é à toa que sai no jornal, porque é uma exceção. Se fosse uma regra, não apareceria no jornal. Então, é justamente essa ideia de tendência e de furos estatísticos ou de pontos fora da curva que eu queria trazer um pouco aqui nessa discussão que eu pretendo sociológica, né? Mas falando sobre a concepção ampliada de música coral, né? A gente está atravessando um momento, eventualmente, que nos mostra a necessidade de nós regentes de corais comunitários, corais em geral e aqui no caso, coros comunitários, de nós pensarmos a nossa atividade de maneira ampliada. Ou seja, a gente está vivendo um momento em que todos os outros instrumentistas, eles são capazes de, eventualmente, continuarem a atividade e o exercício com os seus instrumentos, sem nenhum, digamos assim, sem um prejuízo mais grave em relação à sua performance. Pode, inclusive, ter aproveitado esse período de confinamento para estudar um determinado repertório, resolver alguns problemas técnicos, porque você tem à sua disposição um instrumento que não depende da vontade dele própria e nem depende não depende de nada a não ser da sua disposição, ou seja, da disposição do instrumentista de pegá-lo e de começar e ativá-lo enquanto instrumento. Violinistas, violistas, cellistas, todos os instrumentistas, se a gente pensar, madeiras, de todas as linhas, trabalham com instrumentos que são tocados, mas não podem morrer. Eles são tocados, mas eles não se tocam. Se tocam, quer dizer, não se tocam a si mesmos, quero dizer. E no caso da atividade coral, a gente precisa resgatar essa especificidade maravilhosa, que é justamente isso de nós, regentes e cantores do canto coral, sermos capazes os regentes tocam um instrumento que pode ser considerado o coral um instrumento, mas um instrumento formado por instrumentos que se tocam a si mesmos. Cara, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha, às vezes, que às vezes, da qual a gente não se dá conta, né? A maravilha, a delicadeza que isso significa. Eu tenho, por exemplo, muito pudor de dizer assim, olha, e eu normalmente, quando a pessoa diz, olha, o coro de Lemuel, eu corrijo na mesma hora, porque assim, Lemuel não tem um coro. Ele tem um coro do qual ele é o dirigente. Porque, às vezes, a gente, às vezes, como regentes,
a gente começa a querer ser proprietários do instrumento que não tem propriedade, na medida em que ele é formado por instrumentos que se possuem e generosamente permitem ser também tocados por uma pessoa que vai dirigi-los, que é normalmente o regente, o maestro. Cara, é muito forte. Eu queria chamar, o primeiro ponto dessa concepção ampliada para o qual eu queria chamar a atenção aqui é justamente esse, que a gente se conscientize da especificidade, não tem uma palavra em português para isso, da uniquidade, ou seja, da especificidade do instrumento do canto coral, do coral, que é justamente esse instrumento que é formado por instrumentos que tocam, que são tocados pelo regente, mas que se tocam. São instrumentos que não estão fora, que não podem ser tocados de fora, porque eles são tocados também por dentro. Cara, é muito forte, né? Quando eu penso nisso, normalmente eu estremeço. E tenho muita vergonha, e tenho muito pudor de ser regente, porque é uma coisa muito, digamos assim, é como se fosse lidar com a intimidade das pessoas, está entendendo? Ser capaz de entrar de modo mais delicado possível, ao mesmo tempo que é um modo firme, é um modo, digamos assim, é um modo que depende de uma capacidade de liderança e digamos assim, de exercício de uma determinada autoridade, mas o substrato dessa atividade, ele tem um quê de obscenidade no sentido freudiano e psicanalítico da palavra. Porque é como se nós estivéssemos lidando com os corações, as mentes, as moléculas que compõem esses cantores que tão generosamente se dispõem a constituir um coral. É muito forte isso, né? Então, eu queria chamar a atenção para os regentes que estão presentes para esse fato, né? A outra coisa que eu queria mencionar é que a atividade coral, às vezes, ela é objeto de uma abordagem muito empobrecedora. Tu tá ligado? Então, imagine, na minha cabeça, e aí eu queria partilhar com vocês, uma concepção ampliada da atividade do canto coral vai chamar a atenção para a sua capacidade de simbolizar as dialéticas mais importantes que a gente atravessa na vida humana em geral. Por exemplo, a dialética entre dependência e independência. Todos nós temos essa dialética. Em que medida eu vou depender dos outros, em que medida eu vou ser independente? Então, a gente fala da independência de cada voz no coro, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando da dependência que a gente tem de uma voz em relação à outra, de um cantor em relação a outro, do regente em relação ao cantor, do cantor em relação ao regente. Então, veja, essa dialética, ela ultrapassa a vida coral, porque ela é da própria vida humana, né? Outra dialética muito importante, a dialética entre silêncio e som. Eita, vem na cabeça de vocês, não sei, na minha cabeça vem a música do Lulu Santos. Não haveria... Só se não houvesse o silêncio. É mais ou menos assim, né? Então, imaginemos que na atividade coral, é como se a gente... Na atividade musical, em geral, a gente tem isso, né? Como se fosse uma síntese disso que a gente precisa o tempo todo equilibrar. Imaginemos, se não houvesse silêncio, essa live não seria possível. Imagine todos falando nesse momento, não haveria live. Só está havendo live porque vocês generosamente dizem, vamos escutar esse cabo aí de Campina Grande. Vocês tão generosamente, vocês dizem, vamos fazer uma escuta a esse cara. E eu também, na minha parte, se eu dissesse, não, eu quero somente escutar,
Então, eventualmente, isso que eu estou dizendo não soaria e essa live talvez não existisse como ela está existindo agora. Então, no canto coral, a gente está o tempo todo pensando nisso e exercitando isso, que é a capacidade de calar e a capacidade de cantar, a capacidade de ouvir e a capacidade de emitir o som. É forte demais, né? Outra dialética muito importante, a individualidade e coletividade. Cara, é muito forte isso. Como o coro, como a atividade coral, ela representa, ela sintetiza essa dialética geral da vida coletiva, da vida humana, que é em que medida eu serei indivíduo e em que medida eu serei coletivo. Cara, é muito forte, porque você tem que ter uma voz da qual você não abre mão, ninguém pode cantar por você, é como comer. Mesmo que nós estejamos comendo juntos em uma mesa, aliás, mesmo que nós estejamos o mais próximos possíveis em uma refeição, aquela porção que nós comemos, só nós comemos. Só nós. Por mais coletiva que seja a comunhão dos que estão no banquete, ou na comida, ou no jantar, no almoço, no café da manhã, somente você comerá aquilo que você come. Na música coral você tem essa mesma coisa. A sua voz ela é única, ninguém pode cantar por você, e ao mesmo tempo a gente tem que originar dessas individualidades vozes que transcendam essa individualidade. Quando um cantor começa a querer aparecer muito, a sua voz começa a querer aparecer muito, normalmente se o regente ele for competente, ele vai dizer, olha, fulano de tal, tua voz está furando. A gente usa isso, né? Tua voz está se destacando muito. Então, diminui um pouquinho o volume, porque a gente precisa da tua voz, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa da voz do naipe, que depois resultará na voz do coral, em uma única voz que é formada por várias vozes. Cara, é muito maravilhoso. Eu fico todo arrepiado, eu estou todo arrepiado falando disso aqui. Eu fico pensando na maravilha, na borbulhância que a atividade coral ela sintetiza de modo tão, digamos assim, de modo tão bonito, de modo tão interessante. Eu sei que eu estou muito... pensemos também a conexão que o canto coral e os efeitos. Eu vou terminar com esse ponto. Não, eu vou terminar só 2 pontos, eu prometo. E aí eu termino. Eu queria falar sobre a conexão que a atividade coral ela deve permitir, que é a conexão consigo mesmo. Eita, forte demais, né? Forte demais a conexão consigo mesmo, quando você mobiliza o íntimo do seu ser para produzir aquilo que é a voz, que é única. A gente reconhece uma pessoa pela voz. No tempo que não tinha essas câmeras, que agora a gente usa para chamadas telefônicas, a gente atendia o telefone e a gente sabia quem era. Normalmente, a não ser que fosse uma voz de um desconhecido, você reconheceria. Oi, Eduardo. Só pela voz. Nós temos uma assinatura vocal. Não é? Então, graças a essa conexão com toda a subjetividade que a gente tem. Depois tem a conexão com o outro. Eita, a conexão com o seu colega de naipe, a conexão com os seus colegas do coro. Né? E depois tem a conexão com o público. Cara, veja, 3 camadas, 3 níveis de conexão que a atividade coral permite. É muito forte, e nós não podemos empobrecer essa atividade. Nós temos que lutar para que essa atividade não seja reduzida às vezes as pessoas reduzem as viagens que o coro faz, às vezes as pessoas reduzem a apresentação que a pessoa faz no concerto. Eu queria chamar a atenção para o fato de que nós estamos em canto coral, a gente está sempre em performance, eu diria. Cada ensaio é uma performance.
Cada ensaio. Portanto, a performance nunca para, porque depois do ensaio eu me preparo para o próximo ensaio. Antes do ensaio, eu estou me preparando para o ensaio. E nesse ensaio eu performatizo. Eu performatizo para mim mesmo, eu performatizo para os meus colegas de naipe, eu performatizo para o regente, e é sempre performance, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, e aí eu queria, para fechar agora mesmo, prometo, eu já falei muito, eu queria dizer que eu escrevi um texto que chama, mais uma vez eu peço desculpa por fazer uma referência pessoal, eu escrevi um texto que chama A Metáfora do Equilibrista, no qual eu apresento justamente essas camadas de conexão. Quem se interessar, quem sabe pode entrar em contato comigo e dizer, Lemuel, manda esse texto, que é um texto no qual eu falo sobre essas camadas da conexão. Mas eu queria terminar falando sobre os efeitos da música, da atividade coral. Os efeitos. Lemuel, deixa o link no chat, que a gente acessa o texto. Valeu, massa. Valeu, Zé Brasil. Então, eu queria terminar sobre os efeitos da música coral. Cara, é muito forte a música coral na vida de uma pessoa, né? Então, eu queria citar o exemplo de uma pessoa que entrou no nosso coro e, eventualmente, ela começou a perceber... Atenção, eu não estou fazendo nenhum questionamento dessa instituição, que pode ser muito maravilhosa, mas eu quero citar esse exemplo para dizer assim, foi uma pessoa que entrou no coro e começou a perceber que o seu casamento era muito infeliz. E depois de um período no coro, ela decidiu terminar o casamento. Porque ela disse, olha, depois que eu entrei nesse coro, eu fui pensando que eu não deveria me satisfazer em apenas sobreviver em uma relação. Eu queria viver. Eu quero viver de modo mais poderoso. Essa pessoa não está aqui assistindo. É uma pessoa que trabalha como gari, aqui em Campina Grande, e tem sido tão inspirador o exemplo dessa pessoa, que eu resolvi citar aqui, como também, tem muitos exemplos, claro, e todo mundo que é regente aqui, claro que terá um exemplo desse também, porque a atividade coral, se ela for concebida em sua maravilha, em seu potencial de ativação, de agenciamentos, de subjetividade, de ativação, de ampliação do olhar das pessoas. Eu estava pensando, por exemplo, agora, nos coros de igreja. Os coros de igreja, eles têm uma dificuldade que é muito forte, que é a seguinte, os coros de igreja, eles têm uma mensagem para ser transmitida. Então, eu já ouvi de muitos regentes de canto coral dizerem, por exemplo, nós não vamos cantar em inglês, nós não vamos cantar na língua original dessa peça, porque senão o povo não vai entender. O povo da congregação, o povo da igreja não vai entender, né? Então, imaginemos que quando você coloca uma música em língua estrangeira, olha o potencial que isso tem. Primeiro, você demonstra que existem outras culturas, uma outra forma de dizer as coisas. Tu tá ligado? Quando eu estive... Desculpa, mais uma referência, pessoal. Nessa live, realmente, eu estou fazendo muitas. Quando eu estive na Inglaterra, para o doutorado, me incomodava muito que, às vezes, o pessoal... Eu ia para concertos, por exemplo, uma cantata de Bach. Quando eu chegava, eu perguntava, vai ser cantado em alemão ou vai ser cantado em inglês? E muitas vezes as pessoas diziam, não, nós vamos cantar a versão em inglês. Porque isso é uma atitude, minha gente, isso é uma atitude geopolítica e etnocêntrica. Porque você, ao invés de dizer assim, olha, existe uma língua diferente, existe uma cultura diferente, nós faremos a tradução para a nossa língua. Porque o nosso mundo é aquele em torno do qual todos os mundos deverão girar. Nos Estados Unidos isso é muito frequente também. Mesmo nas universidades, principalmente em coro de high school, de escolas antes da universidade, isso é muito frequente. O repertório que é feito sempre em língua inglesa. Porque é
como se houvesse um fechamento. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, tensões, por exemplo, gente que é católico ou evangélico e não querem cantar músicas que fazem referências a essas crenças específicas. A música coral pode servir justamente para lhe dizer, para nos ensinar que há crenças diferentes e que nós podemos ter a oportunidade de nos sentir como um fiel de outra crença diferente daquela que nós temos no nosso coração e na nossa subjetividade. Então, já teve casos... Não é uma coisa simples isso, né? Porque tem muito... Nós somos formados para esse fechamento. Mas a música coral, ela deve justamente ativar a ampliação do olhar, ativar a ampliação das nossas subjetividades, das nossas experiências humanas. Então, era isso que eu tinha para falar. Aliás, eu tinha muitas outras coisas para dizer, mas eu queria agradecer muito a escuta, o convite, Eduardo, e eu estou disponível para as perguntas, comentários, críticas. Eu vou convidar você para outra live. Então, já se sinta convidado. Eu vou ver o outro dia que tiver aqui para agitar, e você vê um outro tema também, eu pegar dessa continuidade, porque é um tema, acho que é legal para todo mundo aqui. Então, assim, para a gente concluir, antes dos agradecimentos, eu gostaria de saber se alguém quer se pronunciar de alguma forma rápida, né? Porque essa live foi sensacional. Já passou 1h40, meu amigo. Quando é boa, no instante passa. E tá gravado, eu vou mandar para você, viu, Lemuel? Para quem quiser as lives, é só me pedir que eu envio, tá? Todas as lives aqui são gravadas. Bora, Zé. Bem rapidinho. Papai vai falar aqui. Isaac. Então, assim, bem rapidinho mesmo, agradecer a oportunidade, Lemuel, não lhe conhecia, foi muito, muito legal ouvir isso tudo, algumas coisas reforçam realmente o que a gente pensa, estando nós num caminho de contribuição social. Eu acho que o cantar em coral é uma grande ferramenta de contribuição social, é fazer um trabalho junto, é uma oportunidade grande, inclusive, de politização, né? Então, assim, eu queria saber, assim, se você tiver alguma coisa escrita, né, artigos e tal, manda para o Eduardo, para ele disponibilizar para a gente, porque, assim, é legal que a gente reforce, né, esse pensamento, sei lá, a gente pode chamar até de acadêmico, mas, assim, é legal que a gente reforce esse pensamento com as ideias que cada um tem, né? Porque música é muito mais, né? Como dizia o John Cage, é muito mais do que simplesmente bolinha preta, bolinha branca, numa pauta de 5 linhas. É muito mais, né? Então, a gente precisa entender isso. Agradecer ao Eduardo. Eduardo, eu deixei uma sugestão lá para pessoas que você pode convidar para um encontro desse. E eu queria que você desperdiçasse 2 minutinhos aí do seu tempo, quando for encerrar, para falar um pouquinho do FEPAC, das inscrições, tá bom? Grande abraço a todos. Grande abraço. Outra coisa, quem foi que falou agora que queria? Eu. Depois de Toncar, eu ia falar. Toncar, ok, Isaac. É ligeirinho, porque eu estou precisando sair. Lemuel, no final, quando você falou que as pessoas, às vezes, reduzem essa coisa do canto coral a uma apresentação, a sua voz sair melhor do que a do outro, coisa desse tipo, né? Inclusive, tem gente tem pessoas que entram quando você falou do Gari, tem gente que entra no coral para namorar, por causa das viagens que vão acontecer. Tem gente, eu gosto de dizer sempre, tem gente que entra no coral até para cantar. Imagine isso. Mas, Lemuel, um beijo no coração. Em Campina Grande, depois de Guimarães, para mim, você é a referência do canto coral. E não esqueça do Vladimir, não. O grande Vladimir. Eu sei, mas o Vladimir está novinho ainda. Ainda tem. Tô ligado. Muito chão. Pela idade. Então tá bom. Até mais, gente. Obrigado, Tom Carlos. Vladimir ainda está para ser cozinhado ainda. Ele está cozinhando. Você já foi cozinhado. Passado na casca do alho. Bom, meu amigo Isaac Lucena. Obrigado, né, Isaac, prazer rever. Também, maestro. Lemuel, meu amigo,
prazer ver você aqui, certo? Fico muito feliz porque o Eduardo está trazendo para algumas lives amigos que eu tenho de muitos anos, e Lemuel é uma pessoa que, além de acompanhá-lo, desde novo, acho que já faz mais de 20 anos, né, Lemuel, que a gente já se conhece, né? Deus te abençoe, parabéns pela sua fala, né? Eu assim, faço minhas suas palavras, agradeço pelo seu crescimento como regente, parabenizo. Você é um prazer, foi um prazer mesmo ouvir tudo que você falou hoje. Deus te abençoe aí no seu trabalho, no seu crescimento pessoal, na sua profissão, né, e que a gente, o Canto Coral, só tenha a ganhar com pessoas assim como você. Viu? Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço também, obrigado. Obrigado pela escuta. Alguém gostaria mais de falar? Ok, então, assim, antes de encerrar, eu acho isso que Isaac falou muito bacana, porque apesar de Limoel morar em Campina Grande, é incrível, a nossa relação de amizade era muito distante. Muito distante. Eu me encontrava com o Limoel, opa, Limoel, tudo bem, Eduardo? E a pandemia também veio nos aproximar, né? E ver e conhecer mais profundamente essa pessoa maravilhosa que é Limoel Guerra. Que só no olhar, quando a gente olha para ele, a gente já percebe que ele é uma pessoa do bem. Mas bacana é conhecê-lo por dentro. E eu tive essa oportunidade de conhecer, e hoje Limoel faz parte, claro, do meu ciclo de amizade, e eu agradeço por fazer parte do ciclo de amizade dele, e a gente se aproxima. A mesma coisa de Isaac também, né? Isaac vive a direção da mesma coisa de Tessia. Então, eu queria agradecer a vocês pela escuta, né? Eu estou vendo aqui várias pessoas que são também regentes. Tive a chance de conhecer hoje Tessia, que eu não conhecia. A gente já bateu um pouquinho de papo lá nos bastidores, né, Tessia? Eu gostei muito da tua energia. Estou vendo também a presença de Hélio, que já cantou no Coro Encanto, agora é regente, né, de vários corais. Márcio Teles, né? Tem um trabalho maravilhoso, viu? Tem um trabalho bacana, Márcio Teles. Eu estou feliz realmente em estar ouvindo vocês, degustando uma beleza de conhecimento de vocês. Parabéns. Eu agradeço muito a vocês pela escuta, as pessoas que eu não conhecia, tem pessoas do coro do qual eu sou regente também, tem outros regentes que estavam presentes. Então, e eu agradeço muito a escuta de vocês, né, a oportunidade que me foi dada, e principalmente eu queria agradecer a Eduardo, que com esse jeito tão irreverente, esse jeito tão gaiato que Eduardo tem, contribui para que o mundo fique mais leve, fique mais engraçado, fique mais interessante, fique mais brilhante, né? Então eu queria te agradecer por tu existires, Eduardo.